Olá, meus irmãos, família abençoada, povo amado de Deus, graça e paz, graça eterna. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Obrigado vocês aí pelo comentário, vocês aí que têm deixado o like, vocês que têm compartilhado aí essas mensagens. E obrigado você que está conosco nessa série de estudos. Serão 7 mensagens, olha aí. Esse número é profético, amém? Sistema religioso que gosta disso, né? 7 mensagens. Começamos na segunda-feira. Hoje, sexta-feira. Amanhã teremos o nosso bate-papo com inscritos. E no domingo fecharemos com a sequência, com a série desse estudo sobre Adão, tá bom? Vamos que vamos? Vamos crescer na graça e no conhecimento? E o tema de hoje é o Adão raiz. Voltando, recapitulando, se você não pegou a primeira mensagem, volte lá, primeira mensagem na segunda-feira, o Adão nosso de cada dia. A segunda mensagem foi a herança. A segunda mensagem foi a herança adâmica na terça-feira. Na quarta-feira, a manifestação adâmica. Ontem, quinta-feira, o eu é Adão. E hoje, sexta-feira, o Adão raiz, tá bom? Amanhã nós iremos falar do Adão fruto. E no domingo nós fecharemos com a mensagem Adão, teu primeiro pai pecou, tá bom? Vamos lá? Vamos aprender mais um pouco com esse tema. O Adão raiz. Vamos falar hoje do Adão raiz. Como assim, irmão Elson? Adão raiz? Queridos, Adão, ele foi feito alma vivente. Paulo explicando na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, Paulo disse que o primeiro Adão ele foi feito alma vivente. O segundo Adão, falando de Cristo, ele foi espírito vivificante. Então, nós entendemos que Adão ele era um homem natural, né, um homem da terra. Adão não possuía o DNA divino. Ele foi criado por Deus, obviamente. Mas ele não foi criado para ser eterno. Em Adão não havia vida eterna. Em Adão não houve vida eterna. E na sua semente também não. Porque se a raiz é ruim, não tem como os frutos serem bons. E por que o tema o Adão raiz? É porque os filhos da perdição, ou seja, a semente adâmica, ela tem a mesma essência da raiz do pai. Então, o Adão raiz são os filhos que têm a semelhança de seu pai. São os filhos da perdição. Deus fez uma promessa depois da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que Deus disse, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, nesse diálogo, nessa figura de linguagem, nessa metáfora onde Deus está falando à serpente, e a serpente aqui é a parte maligna, maliciosa, maléfica de Adão. Tá, abençoado? Deus não estava conversando com a cobra, porque se fosse de fato uma serpente, uma cobra no sentido literal, as serpentes hoje, para isso ser uma verdade bíblica, as serpentes hoje deveriam falar. Por que as serpentes não falam?
Porque a maldição que Deus colocou para a serpente foi que ela iria se rastejar e comer pó da terra. Então Deus não disse que a serpente iria deixar de falar, seria muda. Então se a serpente falou com Eva, como o relato figuradamente fala, a expressão poética do livro narra, então as cobras, as serpentes, teriam, obviamente, que falar. Porque Deus não amaldiçoou para a serpente deixar de falar. Então a serpente aqui é uma figura de linguagem, uma força de expressão apontando para a malignidade do homem. Tá? E, irmão, se você vai ter como mostrar isso dentro da Bíblia, que de fato serpente é uma expressão de figura de linguagem, como nós temos. Um exemplo é quando João Batista ele está lá batizando no Jordão, Mateus capítulo 3. Então João Batista está batizando os judeus, arrependei-vos e confessai os seus pecados. Os judeus vinham, confessavam os seus pecados e eram batizados nas águas. Mas havia ali dois grupos, aliás, um outro grupo, que era o grupo dos fariseus e saduceus, que vinha ao batismo de João para zombar de João. Então João dirige uma palavra para eles e diz assim: raça de serpentes. Raça de quê? De víboras, de cobras. Viu aí? Então João estava falando com serpentes, literalmente falando. Então Deus não estava falando com serpentes no sentido literal aqui em Gênesis. Eva não conversou, não bateu papo com a serpente no sentido literal. Eva estava conversando com Adão. E a parte peçonhenta de Adão, a parte maléfica de Adão, ou seja, o homem natural, o homem desprovido da justiça e da verdade de Deus, ele induziu Eva ao erro. Tá bom, pessoal? Então, João Batista diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. O machado está posto a quê? À raiz da árvore. Então, queridos, a raiz, o Adão raiz, são os filhos da perdição. A origem dos filhos da perdição é a terra, é o natural, é aquele que é desprovido de uma experiência da ou para eternidade. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha lá o que diz. E conheceu Adão a Eva. Conheceu aqui é manter uma relação, né, íntima, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. Ela concebeu e teve o quê? A Caim. Então, Eva se relacionou com quem? Com Adão. Não foi com a serpente, não foi com o capeta. Foi com Adão. Não foi com o anjo decaído, tá? Então Eva se relacionou com seu marido, né? Seu cônjuge, Adão. E ela teve um filho. E chamou esse filho de Caim. Então quem era Caim? Caim, ele era um Adãozinho raiz. Filho do maligno. Herança da serpente. Diferente de Abel, que nasceu da mesma mãe. Obviamente que biologicamente falando nasceu de Adão. Mas havia em Abel uma essência divina. A parte espiritual que Caim não tinha, que Adão não tinha. Só quem tinha era sua mãe Eva, porque foi de Eva que foi profetizado aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, Eva, e diga-se de passagem, o nome, né, Eva, tem a ver com a vida, né? Mãe dos viventes. Então, observe que a vida, ela veio através de Eva, né? Então, Caim
ele era herança do pai, ele era fruto, por assim dizer, mas ele tinha a raiz, a essência do pai Adão. Ele era filho da perdição. Abel não. Abel era um filho de Deus. Era um escolhido. Era um espírito que estava ali, revestido de carne. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão, alcancei do Senhor um homem. Então, irmão Elcio, Caim era filho do maligno? Caim era filho do diabo, do opositor? Porque aqui no texto diz que Caim era filho de Adão, não é isso? Gênesis capítulo 4. Diz que Caim era filho de Adão. Adão conheceu Eva e teve a Caim. Mas olha o que diz no livro de João, na primeira carta de João, capítulo 3, nos versículos 11 e 12, diz assim, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. E onde foi o princípio? Justamente lá em Gênesis, né? Esta é a verdade, 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vai dizer, 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Então, as obras de Abel eram obras justas. E as obras de Caim eram o quê? Obras más, maligna. Então, João diz, no versículo 12, que Caim era filho do maligno. E Gênesis 4, quem era o pai de Caim? Adão. Gênesis 4 diz que Adão era o pai de Caim. Conheceu Adão a Eva e Eva concebeu à luz a Caim. 1 João 3,12 diz que Caim era filho do maligno, por isso matou seu irmão, porque as suas obras eram malignas, eram más, e as obras do seu irmão eram justas. Viu aí? Então, Caim, abençoados, ele era descendente direto da serpente, de Gênesis 3,15. Ele era a raiz de Adão. O Adão raiz. Caim foi a primeira, digamos assim, herança. O primeiro filho da perdição que nasceu. Com a primeira natureza, né, do seu pai, Adão. Por isso que Caim matou seu irmão Abel. O primeiro homicídio na Bíblia, né? Literalmente falando. Porque no sentido espiritual, quem matou primeiro foi Adão, como nós falamos aí na segunda mensagem, a herança adâmica. Por um homem veio um pecado, pelo pecado veio a morte, e por isso a morte passou a todos os homens, por isso todos morreram. Então foi Adão que matou no sentido espiritual, tá bom? Então Caim, abençoados, era o Adão raiz, porque ele era filho da perdição. Quem está entendendo? Mas, irmão, e o que tem a ver com a serpente? Porque Deus fez uma promessa à serpente, que a serpente seria esmagada. A serpente ele estava falando da herança adâmica. Tá? Não tem nada a ver com a cobra. Quer ver? Salmos 58, versículo 2 em diante. Diz assim: antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Olha para aí, olha para isso. Salmo 58, 2. Antes, no seu coração, na sua mente, né? Forjais, ou formatais, né? Pensais. Forjais a iniquidade, e sobre a terra fazeis pesar a violência das suas mãos. Então foi no coração de Adão que foi forjada, arquitetada, planejada a mentira, a iniquidade, o erro. Por isso que veio a queda. Foi no coração, na mente de Caim, que foi arquitetada, programada, premeditada para matar o seu irmão Abel.
Antes, no seu coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. João 8,44. Vocês têm por pai o diabo, que foi homicida e pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é homicida e pai da mentira desde o princípio. 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. 4. Tem veneno semelhante ao veneno das serpentes. Viu aí que serpente é que ele usa como uma figura de linguagem? Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como as víboras surda que tem tapado os seus ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Então, eles têm veneno, né? Como os venenos da serpente, e eles tapam os seus ouvidos para não ouvirem a voz do encantador. Ou seja, eles não podem ser domados, eles não podem ser ensinados, eles não podem ser disciplinados, eles não podem ser corrigidos, eles não recebem correção, eles não se dobram. É como o joio que não se dobra, é como o bode que não se converte, na linguagem de Jesus de Nazaré. Então esse é o Adão raiz, os filhos da perdição. Tem mais, irmão Elcio? Tem sim. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. O Adão raiz. Tudo foi criado por Deus para os seus próprios fins, para os seus próprios desígnios, para os seus próprios propósitos. Ou não? Sim ou não? Não foi Deus que criou todas as coisas? Deus não é criador? Não. Ele fez todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. E nesse caso aqui, como nós estamos falando do Adão raiz, estamos mencionando aqui, apontando, biblicamente falando, que os filhos da perdição é uma realidade. Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. Que alguém pode dizer, mas então não foi Deus que criou Adão? Não foi Deus que formou Adão? Foi. Mas foi Adão que desobedeceu. Sim, mas Deus já fez Adão defeituoso. Adão era para pecar. Mas quem comeu o fruto foi Eva, não foi Adão. Domingo nós vamos falar muito sobre isso. Mas a ordem não foi para Eva. A ordem para não comer o fruto foi para Adão. Mas se Adão comeu é porque Deus inclinou o coração de Adão para comer. E eu estou dizendo que Deus não inclinou o coração dele para comer? Eu estou dizendo que ele era filho da perdição. E Caim era da raiz adâmica, como Judas e tantos outros, biblicamente falando, que nós vamos entender. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? É isso mesmo. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Agora é engraçado que aqui nasce um questionamento dos universalistas. Eles dizem, tá vendo, irmão Elcio? Você não crê na universalidade ou na teoria, na ideologia de que todos são salvos e todos estão cumprindo um propósito de Deus, mesmo sendo salvos. Não, eu não creio nisso porque a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Isso anula a soberania de Deus? Não, Deus é soberano, que criou uns para a salvação e outros para a perdição. Mas a universalidade que prega que todo mundo é filho, eles anulam essa vontade, porque Deus é soberano, então ele tem suas vontades próprias.
Então eles anulam essa vontade de Deus, que Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição. Então Deus não criou Adão para ser filho da salvação. Deus não criou Caim para ser filho da salvação. Deus não criou Judas para ser filho da salvação. Porque se aqueles que pregam o universalismo estivessem certo, Judas, mesmo traindo Jesus, teria que ser um filho da salvação. Mas o próprio Jesus disse, João 17, 12, daqueles que tu me deu, nenhum se perdeu, exceto, senão, o filho da perdição. João 6, 70 e 71, Jesus disse, eu não escolhi os 12, um de vós é um diabo, falando de Judas Iscariote, aquele que havia de trair. Então observe, abençoado, que isso não anula a soberania de Deus, mas nem todo mundo é filho. Então, quando um filho de Deus ele se inclina para o mal, e agora eu estou falando aqui mal no sentido de praticar o mal, obra da carne, ele não pode se esconder na soberania de Deus maliciosamente e dizer que se ele fez aquilo foi porque Deus inclinou o coração dele. Porque nos filhos de Deus, Deus inclina o coração para o bem. Agora, nos filhos da perdição, eles já nasceram com o coração inclinado para o mal, ou seja, com a mente programada para o mal. Caim nasceu com a mente programada para o mal, por isso ele matou Abel. Mas Abel, ele nasceu com a mente do eterno programada para o bem. Por isso que as obras de Abel eram obras justas. Pedro negou Jesus. Pedro teve uma atitude satânica quando ele disse, de modo nenhum isso te acontecerá, Senhor. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque conhece as coisas do homem e não as coisas de Deus. Mas no íntimo de Pedro havia um amor verdadeiro pelo mestre. No íntimo de Pedro havia um desejo de defender o seu mestre a ponto de tirar sua espada e cortar a orelha de Malco. No íntimo de Pedro havia um desejo de obedecer ao mestre, mesmo sem querer e entender, quando Deus revela para ele, o Cristo ressuscitado revela para ele pregar para Cornélio. Ele, não, de maneira nenhuma eu vou colocar algo imundo na minha boca. E Cristo diz assim, não diga, não chames de imundo aquilo que eu purifiquei. E aí ele obedece e vai pregar para Cornélio. Entendeu, abençoados? Então, muitos filhos de Deus erram o alvo, muitos filhos de Deus falham, muitos filhos de Deus pecam nesse sentido de saber o que é certo e fazer o que é errado. Mas no seu íntimo existe o arrependimento, no seu íntimo existe o aquebrantamento, no seu íntimo existe o Espírito Santo a falar, a ministrar, sabe? No seu íntimo existe a correção do Pai, porque Deus corrige o filho que ama e açoita todo que recebe por filho. Se estás sem disciplina, aí não é filho, é bastardo. E o bastardo não tem consciência, não tem remorso. O bastardo, ele não tem emoções nesse sentido de arrepender-se, de fazer o que é errado, de deixar de praticar. Ele faz aquilo e para ele é natural. Judas chorou, irmão, depois que traiu Jesus. Ali foi remorso carnal porque ele era um homem natural. Mas ele era um filho da perdição. Então, Eclesiastes 7,13, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Então ninguém pode endireitar o que ele fez torto. Esse é o Adão raiz, a figura, né, exata do Adão raiz. Irmão Elcio, tem mais algum entendimento aí para nós? Tem sim. Romanos capítulo 9, versículo 20 ao 22. Olha lá. Romanos capítulo 9, 20 ao 22. Olha o que disse Paulo. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou porque me fizestes assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição?
Que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparado para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias, que para a glória já dantes preparou. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Viu aí, abençoados? Viu a escolha soberana de Deus? Viu aqui a distinção do Adão raiz? O Adão raiz é o filho da perdição. É o Adão nato, né? Aquele que tem a semelhança exata do seu pai, terreno, humano. Amanhã que nós vamos falar sobre isso. Tem o Adão frutos, né? Ou seja, filhos de Deus também dão frutos de Adão. Mas ele não é Adão raiz. Ele dá fruto por causa da imagem, da carne, da inclinação. Mas não porque ele é. Agora, nesse caso aqui, eles são de fato Adão raiz, filhos da perdição. Desde a madre nasceu assim. Deus preparou e suportou com paciência esses filhos da perdição. E biologicamente falando, existem. Não vem com essa conversa de dizer que não, mas quando Deus consumou todas as coisas, os filhos da perdição deixaram de nascer, que é o que a ideia universalista tem passado aí. E depois do ano 70, depois que o templo caiu, depois que o filho entregou o reino ao pai, todo mundo agora é filho de Deus. Então eles dizem que os piores homens da história que você conhece da história moderna, todos eles são filhos de Deus, independente do que eles estejam fazendo na carne, ou o que eles fizeram. Porque todos são espíritos e Deus não olha mais ninguém segundo a carne. Para de conversa tola. O que houve foi uma sentença, uma separação. Quem nasce filho de Deus, depois do ano 70, quem é filho. Nasce filho de Deus, é filho de Deus. Agora, nasce criação de Deus, permissividade de Deus, se relaciona o homem com a mulher e nasce um ser humano, né, biologicamente falando, que não significa que porque tem ausência de vida eterna, que ele também tem que ser excessivamente maligno. Simplesmente ele não nasce com a raiz divina. Ele nasce com a raiz de Adão. Homem natural, nasce, vive na terra. Muitos se inclinam para o mal, porque a origem dele é o mal, é a terra. E muitos estão aí com Bíblia debaixo do braço, falando de Deus, mas mentindo, manipulando. Muitos têm igreja evangélica, muitos são pastores, muitos são padres, muitos são líderes religiosos. E tudo filho da perdição. A verdade é essa. Conhecem a verdade de Deus, mas as suas obras são más, são perversas, não vão pregar a verdade. E um monte de crente achando que é todo mundo filho de Deus. O camarada rouba descaradamente, desculpa essa palavra chula. Ele assalta as almas, as mentes das pessoas. Eles destroem as vidas. São os lobos disfarçados de ovelhas. Os cães gulosos, usando Bíblia, usando terno e gravata e falando de Jesus. São todos filhos da perdição. Todos que eu falo, não estou me referindo a generalizando todos os pastores, mas muitos filhos da perdição, abençoado. Ou você acha que esses teólogos, esses pastores famosos, que estudam grego, hebraico, não sabem essas verdades? Não conhece que dízimo não é para a igreja, que Deus não está no monte, que Deus não está hoje representado por uma arca de uma aliança, que Deus não está operando por um copinho de água orado, que Deus não está em semente, que Deus não está naquilo. Muitos fazem porque aprenderam errado, mas muitos têm consciência que aquilo ali é só engano. É como diz aí eu ouvi um ateu certa vez falando, e o ateu dizia assim,
vocês criticam a gente porque nós somos ateus. Mas tem um monte de pastores aí que são ateus. E é uma verdade o que ele falou. Porque se esses pastores acreditassem em Deus como eles dizem que acreditam, eles não estariam aí pedindo dízimo, que é uma farsa, dizendo que o batismo das águas tira pecado das pessoas, quando a própria Bíblia que ele prega diz que foi o sangue que expiou o pecado do povo. Eles não estariam aí dizendo que um pedacinho de pão da padaria, um copinho de suco, faz com que você tenha comunhão com Deus, quando a própria Bíblia que eles pregam diz que em Cristo todas as coisas foram reconciliadas com Deus, e não através de uma cerimônia, de um ritual de comer e de beber. Então, eles que são os verdadeiros ateus. Adão raiz. Não estou generalizando porque muita gente faz porque aprende errado, como eu fazia também. Entendeu, abençoado? Então Deus suportou com muita paciência os vasos de ira preparado para a perdição. Olha lá, João, livro histórico de João. Eu já citei, mas eu vou ler. 17:12. Livro histórico de João 17:12. Diz assim: estando eu com eles no mundo, os guardavas em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Filho de quê? Da perdição. Falava de Judas aqui. O Adão raiz, filhos da perdição. Viu, abençoado, que esse tema Adão, ele não pode estar restrito lá no Gênesis, apenas naquele homem que desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim? Não, existe toda uma herança, uma característica, um conceito, o gênero humano, o homem da terra, filhos da perdição, a sua imagem. Muitos filhos de Deus andam também praticando por causa da imagem adâmica que carrega, que é a natureza que não se converte. Tudo aquilo que é voltado para a carne. Por isso que Paulo falou aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Então quem só tem uma visão voltada para as coisas da terra, para o reino deste mundo, isso é a carnalidade falando. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? O diabo ali era aquela natureza humana tentando a natureza divina que havia em Cristo. Se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Falando dos reinos do mundo. E Cristo ali, ele se repreende: para trás de mim, Satanás. Adorarás só o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ou seja, havia duas naturezas em Jesus de Nazaré ali se degladiando. A natureza do Nazareno, filho do homem, e a natureza divina, que era o Espírito do Eterno habitando ali naquele corpo de carne. Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, da mesma natureza. Hebreus 1,18, em tudo ele foi tentado, para que assim como em tudo ele foi tentado, ele possa socorrer também aqueles que também são tentados. 1 Coríntios 10,13, não veio tentação senão humana, mas antes com a tentação Deus também dará o escape. Então toda a tentação é aqui na carne. Tiago disse, não diga por Deus eu sou provado ou tentado, porque Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Mas cada um é tentado naquilo que deseja, e uma vez que você deseja, você cede. Uma vez que você cedeu, você pecou, o pecado foi consumado, da luz, né, a morte, da luz o pecado, foi concedido da luz o pecado, e o pecado gera morte. Nós vamos falar isso talvez amanhã, tá bom? Então ficamos por aqui, abençoado.
Aliás, tem mais 2 versículos aqui que eu quero ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48. Olha lá. 1 Coríntios 15, 48. Que diz assim. 1 Coríntios 15, 48. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Qual o celestial, tais também são os celestiais. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Quem era o terreno aqui nesse contexto? Adão, o homem natural. Qual o terreno? Tais também o terreno. A raiz de Adão, o Adão raiz, seus filhos, os filhos do diabo, os filhos da perdição, os vasos de ira preparados para a destruição. Quais os terrenos, tais também os terrenos. Quais os celestiais, tais também os celestiais. E nós somos filhos do celestial, porque nós cremos que somos um espírito e ele é o Pai do nosso espírito. Amém? E eu encerro em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, 8 e 9, que diz assim. Isso foi uma profecia que já aconteceu, tá bom, abençoado? Isso aqui era uma profecia para o juízo. Olha lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, não conhecem, e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, separados da face do Senhor e da glória do seu poder. Viu aí? Então, a eterna perdição é aquele que é separado da glória do Senhor e do seu poder, ou seja, não tem acesso à glória de Deus. Não tem acesso ao poder de Deus. Não se vê como filho de Deus. Quem são os filhos da perdição? Aqueles que de hipótese alguma vão crer em Deus. Aqueles que não vão experimentar da glória de Deus. Aqueles que não vão desfrutar do reino de Deus. Aqueles que têm ausência de espírito eterno nele, de espiritualidade nele. Aqueles que têm a ausência de fé sobrenatural. Esses são os filhos da perdição. É o Adão raiz. Mas você e eu, nós somos filhos de Deus, cremos na eternidade com o Pai, e não porque cremos no Evangelho da Graça, mas se você pegar alguém nos cantos mais remotos da Terra, por exemplo, que nunca leu um texto bíblico, que fala até outro idioma, mas se aquela pessoa é um filho de Deus, de alguma forma ela tenta se achegar ao que é divino, o que é santo, da sua maneira cultural, religiosa, mas ela crê na vida após a morte, ela crê em um plano perfeito, ela crê em algo eterno. São os filhos de Deus. Mesmo não conhecendo o Evangelho, mesmo sem nunca ter participado de um culto religioso como nós conhecemos ou já frequentamos antes, mas é um filho de Deus, porque existe uma semente divina nela. Ela não é ela não é raiz adâmica, ela é raiz espiritual, raiz celestial. Amém? Espero que vocês tenham sido edificados, que esses estudos que nós estamos fazendo tenha te alimentado, tenha te despertado para muitos pontos na Bíblia. Amanhã nós vamos continuar com o tema O Adão Fruto, tá bom? Falando de filhos de Deus que tem essas características dos frutos adâmicos, né? Que cede muitas vezes, que pratica. E no domingo, como eu falei, uma palavra espetacular sobre o teu primeiro pai pecou, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Obrigado aí pelos comentários, obrigado a vocês aí pelo carinho. Compartilhe à vontade. Vamos que vamos. Não esqueça de deixar teu like, tá bom? Vamos que vamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Não paga nada e
vamos a cada dia avançando no entendimento, tá bom? Graça e paz, abençoados, graça eterna e até o próximo encontro. Amanhã eu te espero, às 19 horas, o nosso bate-papo e com mais uma mensagem sobre esse tema, sobre Adão e suas características. Beijo no coração. Fui!